Boa noite. Quero agradecer mais uma vez a minha amiga querida Tânia, porque esse curso, eu não sei se está bom para vocês, mas para mim está ótimo. Está sendo muito prazeroso estudar essas coisas, pesquisar, olhar essas obras, e está me dando um grande prazer assim poder vir aqui também compartilhar, né? Só para a gente lembrar um pouco, o curso, a gente partiu um pouco dessa premissa de localizar alguns momentos da história na arte em que algumas coisas convergem para a construção de sentidos e de significados relacionados à identidade do negro, né? Imagens que acomodavam projeções e desejos e de alguns momentos que a gente escolheu, quer dizer, que eu escolhi e que poderia ter escolhido outros, né? A gente poderia ter feito uma aula sobre Matisse só, né? E esse diálogo com a alteridade. A gente poderia ter feito uma aula que pegasse só os modernistas brasileiros, né? Então, essas foram as escolhas, né? No primeiro momento, nós olhamos algumas figuras que vão caminhar a partir da própria antiguidade para um renascimento, né? Para uma Idade Média, para um renascimento, e identificando algumas imagens individualizadas de negro e mostrando como há uma mutação dessa identidade relacionada à etnicidade. É negro, não é negro, volta a ser negro, enfim, né? A gente pôde analisar também como no Renascimento o negro entra como quase uma palavra numa frase, né, para compor um vocabulário visual de representação dentro do retrato. A gente pôde observar também todo esse vocabulário, quer dizer, nós trouxemos alguns exemplos dessa pintura relacionada ao orientalismo, de como esse momento é chave para a construção deste outro, que é olhado pelo europeu, e como o corpo negro faz parte dessa cena. Na aula passada, nós olhamos um outro momento bem importante dessa representação do corpo negro, que é no século XIX, quando a fotografia vai ser usada para a construção de um discurso que é desse racismo científico e dessa contemplação desse corpo objetificado. E hoje a gente vai olhar um pouco essa arte, que é do século XX, do século XXI. Já vira todo mundo a cabeça para a pessoa, né? Assim, esse olhar assim, assassino. Calma, gente, foi só uma tocadinha de celular. Do século XX, do século XXI. E aí, o meu exercício foi um pouco tentar estreitar o olhar, né? Para ver o que pensar, já que é ali uma produção vasta, uma produção ampla, mas a gente vai olhar com um objetivo central, que é ver quando artistas negros se apropriam e vão criar obras em primeira pessoa, se apropriam das suas imagens e das imagens de outras pessoas com corpos negros também. Então, essa era a primeira premissa. A segunda premissa era usar como um dado provocador a exposição, que muitos viram, que está na Estação Pinacoteca, Territórios, com curadoria do Tadeu Chiarelli, que reúne um conjunto de artistas brasileiros contemporâneos. E a terceira premissa era voltar àquilo que a gente adotou também como um guia para o nosso olhar, que era essa consideração de que estamos num contexto que, mais do que brasileiro ou latino-americano, mas podemos pensar na África ou na América do Norte, nós estamos falando de um outro território, que é um território simbólico também, que é esse da diáspora, né? Então, nós vamos ver alguns artistas americanos que estabelecem diálogo com a produção que a gente realiza aqui, quer dizer, para a gente um pouco ter um recorte que exemplifica essas conexões que vão além das fronteiras de nação e sem querer também com isso buscar um jogo de influências diretas, né? Aquele artista fez aquilo, portanto este daqui fez isto, ou o contrário. Mas a gente vê como tem coisas que se relacionam, né? Como tem um desejo de olhar para este corpo negro, tem um desejo de olhar para trás para a história e recontar e recriar a narrativa oficial, como tem um desejo de olhar para a história da arte
e recontá-la de outra maneira, inserir ruídos nessa história da arte pela inserção desses corpos que são justamente os corpos ausentes ao longo do tempo, né? Então, a gente vai um pouco por aí. Apesar do foco ser, sobretudo, a arte contemporânea, eu queria começar com um artista que está nessa exposição Territórios e que não estava presente no acervo da Pinacoteca, surpreendentemente, e que o diretor Tadeu Chiarelli incorporou agora, até provocado por essa exposição, que é o Heitor dos Prazeres. Hoje vai rolar uma coisa aqui toda multimídia, e eu, com as minhas habilidades múltiplas, me sairei muito bem. Vejamos. Só não consegue nem operar o mouse, só um momento. Carlão? Só Deus. Por favor. Carlão. Só um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Carlão. Ai, Carlão. Com vocês, Carlão. Ele fez, quem demorou para virar, ele fez um passo. Quer dizer, para quem não está familiarizado com o Heitor dos Prazeres, é importante trazer um pouco esse lado, que é o lado sambista, né? Então, é um artista que vai trabalhar, sobretudo, que vai trabalhar na primeira metade do século XX, produzindo cenas e imagens que estão ligadas a essa ideia de trazer para o campo da arte uma experiência negra vista pelo negro, mas, mais do que isso, vivenciada pelo negro. Então, esse homem que a gente viu ali cantando é justamente esse pintor, que é também um compositor e que é um cantor, que vai ser parceiro do Noel Rosa, que vai estar circulando nessa região do Rio de Janeiro, que é essa pequena África, né, que desde o século XIX se configura com essa concentração de afrodescendentes que falam, inclusive, idiomas africanos e convivem ali, e desse Rio de Janeiro que vai receber esses imigrantes da Bahia e aonde o samba também vai nascer. Então, a pintura do Heitor dos Prazeres é uma pintura que fala disso. Então, é esse protagonista, criador, que vai trazer, não é uma obra que tem uma intenção documental, mas ela é documental também, vai trazer um retrato, que é um retrato de uma época, é um retrato de uma manifestação cultural e é um retrato de uma comunidade, né? E ele vai fazer esses retratos com um vocabulário que é muito próprio, né? E tem todo um debate se o Heitor dos Prazeres é ingênuo, se ele é um pintor naif, se ele não é um pintor naif, porque ele produz com uma economia, né, de formas e com soluções que são com soluções de um homem que, ao mesmo tempo que não é formado nas academias ou nas escolas artísticas, é um vocabulário que tem imensa afinidade com a linguagem que é a linguagem do modernismo, né? Na sua síntese, nas suas escolhas de solução, de cor, etc. E aí o que eu queria propor era justamente a comparação da produção do Heitor dos Prazeres com esse pintor americano que vai viver mais ou menos no mesmo período, que é o William Johnson. Alguém conhece esse pintor? Ele tem uma trajetória interessante, porque é um pintor que vai, ao contrário do Heitor dos Prazeres, ter uma educação formal no campo das artes nos Estados Unidos, vai se casar com uma mulher escandinava, e daí ele vai para a Europa e trabalha em Paris, expõe em Paris, passa por vários países escandinavos, faz exercícios que são de busca para a pintura de uma paisagem com soluções que são muito sofisticadas e de pesquisa, né, de forma e de luz, muito interessantes. Trouxe aqui esse exemplo, que é uma cena de cais que ele vai fazer na década de 30, e depois ele volta a morar nos Estados Unidos. Ele nasce no sul dos Estados Unidos, né? Então, ele vem de um background, né, afro-americano de comunidade rural, né, modelo de produção,
num momento que os Estados Unidos é muito marcado justamente pela migração dos negros, né, que vão sair deste sul para ir para o norte, para ir, por exemplo, para Nova York. Então, quando ele volta para os Estados Unidos, ele vai, a princípio, para o sul e depois ele vai morar em Nova York, contratado, inclusive, para trabalhar num projeto educativo no Harlem. Então, o Harlem que ele vai pegar, quando ele volta da Europa, ele volta um pouquinho antes da guerra, ele volta em 1938. Ele vai pegar esse Harlem que ainda ferve, né? Esse Harlem que ainda é, depois do que se chamou de Harlem Renaissance, que é essa renascença, então essa junção de artistas, intelectuais, escritores, todos os músicos de jazz, toda essa cultura pulsante que está acontecendo ali, ele vai ainda assistir esse cenário absolutamente vívido, né? E vai retratar também cenas que são desse lugar, né? Então, ele tanto vai fazer, como faz o Heitor dos Prazeres, essas representações que são mais bucólicas, digamos, né? Aqui o William Johnson fazendo, semeando, né? Eu acrescentei as duas imagens porque aqui ele está trabalhando com gouache e aqui já é uma gravura, né? Na gravura fica mais evidente essa síntese das formas, né, e das cores, essa estrutura que é quase esquemática, né, da representação. E as semelhanças, né, quer dizer, do assunto, né, as pessoas nesse ambiente da roça, com a mula carregando peso, a interação, né, a presença de pessoas que colaboram, que compartilham esse trabalho, até o modo como a pintura é estruturada, né? Esse primeiro plano, né, que ali é grama, aqui é terra, esse caminho arado, né, que ali é o espaço de trânsito dos indivíduos, mais uma faixa atrás e tudo ondulado, que ajuda a trazer essa dinâmica, né, mas que não não faz com que a pintura perca a sua estrutura, né, dessas camadas, ali onde tem justamente a plantação. Ele vai moldurar as pinturas, né, com coqueiro, com isso que parecem caninhas aqui desse lado. Então, o William Johnson vai fazer da mesma maneira, né? Vai criar essas camadas sucessivas com esses padrões gráficos, né? Diferenciando esses espaços do terreno e esses indivíduos, né? Bastante sintético, mas com uma preocupação grande de representar suas roupas, né? Os costumes que são daquele lugar, que são daquele momento, né? Esse é um outro exemplo, porque eles vão representar não só, como eu disse, esse ambiente que é o ambiente rural, que está sofrendo grandes transformações, mas também o ambiente urbano, e um ambiente urbano onde esses dois homens, em lugares diferentes, estão no coração de ambientes culturalmente muito dinâmicos, né? Então, é a representação dos músicos, né? Às vezes em ambientes externos, às vezes na rua, né? Como aqui no William Johnson, os músicos de rua, e ele faz um extintor para a gente, de fato, localizar, né, qual é a situação em que eles se encontram. E essas soluções que os dois vão buscar para marcar as figuras como negras, né, para caracterizá-las, né, para além da cor da pele, essa solução da boca, né, que no Heitor dos Prazeres é essa boca que canta, né, que ele quer chamar atenção para ela porque ela é agente para que a gente possa entrar nesse ambiente que é um ambiente musicado. E no William Johnson, essa boca que ele cola, né, que parece mesmo uma colagem, né, e que ele está sobreposta ao rosto, como estão os olhos também, né. E a atenção de novo às roupas, né, quer dizer, é um vestuário diferente que marca justamente a mudança cultural provocada pelo deslocamento do ambiente rural do sul dos Estados Unidos para o norte, ou da Bahia para uma grande cidade como era, né, para a época, a primeira metade do século XX, que é o Rio de Janeiro, né? Então, são outros costumes que são pedidos, é uma outra vestimenta, são outros tipos de ambiente que essas comunidades estão criando, né? Então, ali tem não só o terno, mas os sapatos, né, bicolores, como aqui também, né, a gravata, o chapéu, e ele vai retratar tudo isso. Ele vai trabalhar com silk screen, que depois ele colora, ele aplica, faz várias versões, com têmpera para colorir, com gouache, com
com outras técnicas também, né? Essa é uma pintura que acho uma coincidência feliz, essas estruturas dos corpos, né? Para dar esse dinamismo, são soluções parecidas que esses artistas estão encontrando, né? Esse zigue-zague que o corpo faz, né? Para sugerir essa dança, as formas que interagem dos dois corpos, que ajudam não só a sugerir o movimento, mas a interação. Esse corpo de cá, além de ter esse movimento da dobra, esse pé está na frente do outro, né? O que ajuda a sugerir esse movimento que está por vir, né? Que ele está fazendo. Então, é um momento em suspenso, né? Desse dinamismo, né? E a cantoria dos malandros que acompanha a cena. E aqui esse momento que é um momento de dança, né? Do jitterbug, em que ele também tem o cuidado de representar o sapato de salto adornado, né, a boca com batom, a pulseira, o vestido. Quer dizer, o artista está contando para a gente, né, os dois, este momento em que eu vivo é assim. Essas pessoas que são as minhas são assim. Essa música que eu ouço é assim, né? Tem até um videozinho que eu acho que ajuda a gente a ver melhor do que está falando o William Johnson. O Lindy Hop é um outro nome para o jitterbug, que é o que a gente veio depois conhecer como swing, que tem origem negra e depois se espalha por várias partes do mundo, né? Eu estou achando fácil, queria só dar esse depoimento para vocês, que é uma coisa para mim simples. Is upward bending, and the statue raises them really high fly. Quem sabe dançar samba rock? Parecido. A gente vai ver mais de um casal só para perceber como é uma dança que não é estilizada. É uma dança, quer dizer, cada casal tem uma solução diferente para o mesmo tipo de ritmo, né? Super complexa, divertidíssima. Gafieira, né? Essa é a moça mais usada. Posso parar? Então, a gente aqui está vendo gravações que são da década de 20, porque as que eu tentei achar que eram mais da década de 40 eram cenas de filme de Hollywood em que isso já está mais estilizado, né? Pega a mulher, joga lá no outro lado da sala, vai buscar, ela cai no chão, não sei o quê. E aqui talvez seja uma coisa que está mais próxima, né, da origem dessa manifestação, de um corpo que está se manifestando também nos anos 20, que é um momento de liberação do corpo. A dança tem dois nomes. Uma é jitterbug, que é o nome da pintura, ou também conhecido como Lindy Hop. Lindy Hop. E pensar nesses corpos, né? Quer dizer, que começam... esse corpo entra em voga. Então, se você tem um Cotton Club, que é um clube negro, vetado aos negros, eles só podiam tocar e dançar, mas com um público branco que vai admirar este corpo em movimento com o movimento que este corpo inventou, de uma manifestação cultural que é a criação desse grupo. Então,
Isso é muito transformador para a cultura, né, americana, como o samba, representado pelo Heitor dos Prazeres, é transformador para a nossa, né? E o cuidado que ele vai ter para essa representação desses jitterbugs, que ele faz toda uma série, né? Aqui nessa é uma solução um pouco mais estilizada, mas eu achei que, vendo o vídeo, dava para entender melhor a pintura, né? Esse entrelaçar das pernas, esses corpos que se quebram um na direção do outro e que ele vai achar aqui um jeito de representar, né? A música ao fundo, né, com essa representação dos instrumentos, e não importa muito a representação das feições físicas, né? É a dança, é uma pintura sobre a dança, não sobre indivíduos específicos. E o mesmo vai fazer o Heitor dos Prazeres, e vai fazer nos anos 40, nos anos 50, essa é uma pintura de 60, né? Aqui é de 41. Que é um desejo de trazer para a pintura o movimento específico daquela manifestação, né? O passista, a passista, o músico tocando pandeiro e esses dois corpos que dialogam, né? Ele quer mostrar esse piso de madeira, que é onde se dança, como quer mostrar também o William Johnson, enfim. Quem está pensando em fazer um mestrado, um doutorado, não tem tema, acabou de achar. Comparação entre William Johnson e Heitor dos Prazeres. Super bacana. Bom, então o Heitor dos Prazeres eu achei que podia ser um anúncio desse possível diálogo. E a outra artista que eu adotei aqui para a gente ter, para a gente ser provocado, é a Rosana Paulino, que é uma artista conhecida no Brasil, bastante conhecida, e que é uma artista que, na visão do Tadeu, que é justamente uma das pessoas que, na década de 90, joga a luz sobre a produção dela, abre o caminho para um conjunto outros de artistas negros que vão manifestar suas poéticas também no campo dessa produção institucionalizada, né, digamos assim, nos museus, etc. E a Rosana vai fazer uma produção que vai tratar de gênero, que vai tratar de etnicidade, que vai tratar da história, que vai tratar do corpo, né? Então, essa é uma obra que ela faz no final da década de 90, que chama Bastidores, né? E bastidor é aquele instrumento, né, de segurar o tecido para o bordado, um instrumento, portanto, do mundo doméstico, né? Do mundo feminino, né? E que ela vai transformar num objeto simbólico e fazer com que ele seja portador de imagens, né? Imagens que são os rostos dessas mulheres, que ela vai imprimir em tecido e colocar em exposição nesses bastidores, né? E ela usa o bastidor para sua função também, que é esse suporte do bordado, e vai sobrepor esse bordado sobre as bocas, sobre os olhos, vai criar nó na garganta, vai fazer com que essas mulheres, que são fotos antigas, né, essas mulheres do passado, um pouco emerjam no tempo, limitadas por sua condição, né, feminina, sua situação na relação com o mundo do trabalho, pela cor da sua pele, né, e por outras tantas contingências, né? Então, é um trabalho que vai falar de violência, mas que a Rosana tem um trabalho que é muito sensível nesse sentido, porque a violência está aparente, né? Não perde a força, mas vem depurada em uma medida de grande poesia, né? Numa solução que é muito, muito delicada. Essa é a obra que está lá na exposição, Territórios. Essa é a Rosana, né, ali. Então, essa é uma parede enorme, coberta com um mundo de pequenos retratos, né, que aqui estão ampliados. Então, são almofadinhas muito pequenas que recebem a impressão de fotografias antigas, que são de familiares. Quem conhecer a obra e quiser ou corrigir alguma coisa que eu digo ou complementar, também pode, por favor, ficar à vontade. E que ela vai repetir, né, e sobrepor e criar a obra que se chama Parede de Memória, né? Para além desse sentido das imagens estarem presentes e também delas se repetirem, né,
como se elas ecoassem, né? Como se elas se combinassem um pouco nesse espaço que traduz, de certa maneira, o tempo. Ela escolhe esse formato da almofadinha também pelo valor simbólico, porque ele é um patuá, né? Que pode ser justamente usado com ervas dentro, para que você coloque na roupa, na carteira, carregue consigo para ter proteção, né? Então, esse sentido, que é uma coisa importante para a cultura de matriz africana, da ancestralidade vinculada à proteção, vinculada à sua vida espiritual e material também no presente, né? Então, a Rosana vai fazer essa operação. E essas fotos também têm esse sentido, até pela impressão sobre o tecido, né, de que elas são apagadinhas, né, não são imagens concretas super definidas, né, elas parecem que vão sumir, né, que vão desaparecer, como a memória mesmo, né, não são as pessoas presentes, é essa possibilidade de lembrar, né, de recuperar essas imagens, muitas vezes daqueles que já se foram, né. Rosana é o máximo, gente. E ela faz essa obra também, que é uma obra mais recente, né, as duas anteriores da década de 90, e essa ela faz em 2013, que é uma instalação que se chama Assentamento, né? Primeiro vamos tentar, porque é difícil traduzir uma instalação, né, pelas imagens fotográficas, vamos tentar primeiro observar a obra, porque senão a minha fala não dá chance para vocês verem, né? Aqui a gente tem alguns detalhes, né? Esse coração, o bebezinho, as raízes que estão na outra imagem, né? Ali no pezinho daquela imagem da esquerda, ela substitui a última seção da foto e enraiza a figura. Aqui a sala, né, onde a instalação está colocada, então é essa disposição. As fotos distribuídas, essas são pilhas de lenha, né, de madeira amarrados, e esses monitores de vídeo onde a gente vê imagens do mar, né. Vocês lembram dessas fotografias que a gente viu, né, que são do Stahl, com a partir daquele trabalho de pesquisa mega racista, vamos chamar assim, do Agassiz, né? Então, ela está recuperando essas imagens e me parece ser esta mulher, não é? A que aparece na imagem que ela recupera, né? Só que nesta imagem ela está num retrato vestida, né? E aqui não. Então, o que ela vai fazer, né? Ela vai trazer para essa imagem, que era uma imagem que buscava reduzir essa mulher a só um corpo, mais do que só um corpo, um espécime, né? Um exemplar de uma espécie inferior, cujo principal significante era a cor da pele, que denotava todo o resto, a inferioridade, a falta de inteligência, de civilização. Era uma foto que buscava tirar qualquer dimensão da história daquela pessoa, de como ela se localizava naquele tempo, da sua personalidade, dos seus vínculos, etc., né? E aqui ela vai dar para essa figura, por exemplo, um coração, né? Ela vai falar dessa mulher, né? E colocando nesse corpo a possibilidade de gerar vida, né? De uma gravidez, de uma descendência que pode ter gerado pessoas, vidas que estão aqui com a gente hoje, né? Ela vai criar um enraizamento para essa figura, né? Vai dar para ela uma relação que é uma relação com a Terra, e essa Terra podendo ser podendo ser aquela que está do outro lado do oceano, né? Esse corpo, que é um corpo que foi manipulado, né, ao longo da vida, vem agora se assentar, né? Ela quer dar, então, para ele um lugar, quase que um descanso, né? Quer reconhecer essa travessia e quer falar dessa outra travessia que pode ser a morte dessa mulher, de tantas outras, né? E a imagem do mar como essa calunga, né? Dessa passagem, que é a passagem para cá, calunga pequena ao cemitério, calunga grande para o mundo do além, né?
E vai fazer isso também com uma imagem que ela secciona, né? Que ela fala desse corpo, que é um corpo que foi fracionado, ou de uma memória que foi como fala? Foi fracionado, foi partido, e que ela, num gesto, num trabalho que é manual, né? Que é feminino, mas que é contínuo, e que tem uma dimensão que é uma dimensão quase que curativa, né? De você remendar, né? De você fazer ser inteiro de novo, né? Ela costura, refaz, deixando evidente as fraturas também, né? Não é de novo inteiro, né? Talvez nunca mais. Então, é um trabalho bastante interessante também. Alexandre, algum comentário? Sim, por favor. Que bom. E... Oi, querida. Ai, ótimo você falar. Tá lá ainda, né? Ah, tá bom. Até maio. Ótimo você ter falado. Que bom. Alguém me falou dessa exposição mesmo. Ainda não vi. Aí, a gente vai falar de uma outra artista, que é a Carrie Mae Weems. Vocês conhecem? Alguém conhece, talvez? É uma artista americana que eu acho que está traduzindo, no mesmo período, uma sensibilidade semelhante, né, para a observação dessas questões que a gente está falando, que são as questões de gênero, as questões da representação, as questões da raça, né? Eu estou sempre pondo essas datas de nascimento embaixo. Vocês sabem que todo mundo vai receber depois o material, né? Mando para vocês essa semana ainda, para vocês terem as imagens, as referências, mas eu pus as datas de nascimento só para vocês se situarem com essa, pelo menos do ponto de vista geracional, né? Como que a gente está transitando, e não tive a preocupação de ordenar cronologicamente. Mas é uma artista que também vai recuperar os retratos vinculados ao trabalho do Agassiz, como é esse aqui, feito daquele escravo que a gente viu, o Rusty, né, que é até aquele que eu comentei, que talvez vire o nome de montanha, né, substituição ao Monte Agassiz, e que ela vai pegar esse retrato, né, do Rusty, vai criar essa moldura redonda. Muitas vezes o retrato dele circulava dessa maneira, porque ele foi feito como daguerreótipo, né, originalmente, e aí as pessoas, como uma peça de curiosidade, né, compravam essa imagem deste negro escravo naqueles estojinhos de daguerreótipo para carregar por aí. Então ela faz essa moldura, muda a cor da foto, introduz este vermelho, onde antes era preto e branco, e coloca uma frase em cima, né? Um tipo negroide. Então, isso era o sentido original que se queria, mas quando se escreve, e agora, né? Um tipo negroide. E vai fazer isso com muitas outras imagens, né? Por exemplo, ela coloca este negro, que é um ancião, né? E vai escrever: descendendo do trono, você se torna um soldado e um cozinheiro, né? Um soldado que não é de cavalaria, né? De tropa que marcha, que caminha, né? Ela vai fazer, por exemplo, com aquela imagem de cima, que é um retrato de mulher negra, né? Alguns disseram que você era a exata imagem do mal. Nessa mulher, que é uma imagem que é rara, né, exatamente desse perfil de uma mulher nua, né, bastante exposta, ela vai dizer: você se tornou o brinquedo do patriarca. E sobre essa imagem, que é uma escrava, uma criada com a criança, né, de quem ela cuidava, ela vai escrever: outros disseram, a única coisa que um preto pode fazer é lustrar meus sapatos. Eu vou ficando arrepiada, né? Eu vou lendo, vou ficando... Quando a gente olha essas imagens, essa cor vermelha já tira um pouco o sentido original delas, né? Esse vermelho, que as leituras simbólicas, acho que cada um da sala poderia me dar um sentido, né, específico, que tem a ver
com esse sangue, que tem a ver com uma dimensão dramática que ela também introduz para essas imagens. E quando a gente lê as frases, é interessante porque não sabe bem se quem está dizendo é a pessoa retratada, se é uma frase que o tempo projetou sobre ela, se é você que está sendo levado a dizer, né? Alguns disseram, você é a imagem exata do mal, né? O demônio, enfim, mal. Que amor, né? Aqui a gente é tão bem tratado. Muito obrigada. Alguns vão dizer que você era a exata imagem do mal. Será que é uma frase da artista dizendo isso, né? É uma imagem da onde vem isso que está sendo dito? É uma obra que coloca essa questão. Quem que está dizendo isso? Está dizendo para quem, né? É isso que essa imagem diz? Essas imagens foram produzidas como parte de um discurso que dizia isso no seu conjunto, né? A obra se chama Daqui Eu Vi o que Aconteceu e Chorei, que é uma obra também da década de 90, e que é exposta dessa maneira, né, nessa combinação dessas imagens e via de regra não, e com essa figura, né, com esse retrato dessa africana glorioso, quase como aspas, né, porque ele está a primeira foto e depois é a última, que reforça um pouco a ideia de que é uma narrativa, né? É uma narrativa, é uma história que se conta, é uma narrativa que se sobrepõe à outra, né? Que é essa válida, né? Que é essa oficial, né? Então, é um pouco uma estratégia de desmentir, de desconstruir e de contrapor. Essa é uma outra série que ela faz e que eu acho muito interessante, porque que é dos anos 90 também, e porque vai trazer, dentro desse sentido de mostrar aquilo que não é exatamente o que se representa do negro, tem uma dimensão que é uma dimensão da intimidade, da subjetividade. E que também há muitos artistas que vão olhar para isso, né? Para essa vida que é a vida do indivíduo, né? Que é a vida íntima, que é a vida familiar, onde também há conflitos, porque o ser humano é integral, né? Então, nessa série da década de 90, ela vai fazer, essa é a primeira imagem da série, né? São obras sem título, e ela faz, vejam só, esse homem está comendo lagosta. O prato já está cheio das cascas, ele está devorando como se ela, né, ele não está exatamente reconhecendo que ela está nesse espaço, ele está atento no ato de comer. Ele já tomou a taça de vinho, tem 3 latas de cerveja, ela tem uma lagostinha que ela ainda não tocou, a taça de vinho dela está inteira, e ela está dando atenção a ele, né? Então, essa dinâmica feminina, né? Servir primeiro, comer depois, pensar em si depois, cuidar de si depois. E que a artista tem um depoimento interessante que eu encontrei, que ela vai falar assim, as pessoas às vezes nem percebem ou percebem depois essa boca travada, que ela teve a intenção de colocar isso na foto e que ela acredita que ajude a dar esse tensionamento para essa cena e para essa série, né, que vai tratar justamente dessas relações, né? Tem imagens que são de mãe e filha, que são a interação entre mulheres, pode ser uma irmã, pode ser uma amiga, né? Nessa imagem da direita é uma mulher penteando o cabelo da outra, né? Que é intimidade, é afeto, especialmente para uma pessoa negra, cabelo é uma questão, né? Tem tradições que são passadas familiarmente, tem toda uma dimensão do cuidado, né? De cabelo com mãe e filha, né? Com irmãs, e ela com os olhos fechados recebendo este cuidado, né? E essa carícia também num espaço que é esse espaço fechado, né, doméstico, né, o que é esse espaço da vida privada, né? Porque o negro tem vida privada, apesar, por exemplo, de Hollywood ignorar isso completamente, né? Os personagens estão sempre em função da casa de outra pessoa, da vida de outra pessoa, do romance de outra pessoa, não é? Então, trazer isso para o campo da arte é muito significativo, né?
A Lorna Simpson, eu acho que é uma artista que talvez seja a que mais afinidade tenha com o trabalho da Rosana Paulino, né? Essa é uma das obras que ela faz, que eu acho que são as mais lindas da história do universo, que é The Water Bearer, que eu traduzi por a portadora de água, aguadeira, não sei o que seria o melhor. E essa mulher que a gente vê de costas, com esse vestido, que é um vestido, podia ser um vestido de uma roupa de escrava, pode ser uma camisola, pode ser, não nos conta muito. Não vemos o rosto da mulher também. E ela tem na mão esquerda um jarro antigo, né, bonito, de prata, da onde verte água, e na mão direita esse garrafão de plástico, da onde verte água também, né? E o texto diz: ela o viu desaparecer perto do rio. Eles pediram a ela que ela dissesse o que aconteceu, apenas para descartar sua memória. Perguntam para não considerar o que ela diz depois, né? E é um texto da Phyllis Wheatley, que é uma mulher escrava, a primeira que vai publicar um livro, né, uma poetisa, a primeira negra que publica um livro nos Estados Unidos, e essa frase vem desse texto, né? Então, é uma obra que vai falar de uma opção de coisas, possivelmente, né? Primeiro, essa imagem, que é como se a gente pudesse estar atravessando épocas por meio dela, né? Como se cada mão tivesse vinculado a um tempo diferente, né? Mas esse tempo em que jorra água, né? É possível a gente pensar numa ideia desse dar água, porque isso é um tema também da história da arte, né? Você tem, por exemplo, no Angry, você vai ter essas mulheres com jarros que vertem água e que, né, a fonte, né? Essa ideia desse feminino, né? Que traduz uma natureza prodigiosa, né? Que frutifica, né? Que fertiliza em tempos diferentes, aqui na obra da Lorna Simpson, né? Possível pensar nessa ideia de justiça, né? Dessa balança, né, que oscila. É possível pensar, com a ajuda do texto, e também pela referência a uma mulher negra que escreve, né, dessa memória, que é uma memória descontada, né, que é essa história oral, por exemplo, relacionada à cultura africana e das suas experiências, que não conta, né, é outra história que conta. E desse tempo, né, que flui por meio da presença desses corpos, né, como esse que a gente observa aqui, mesmo sem ver a identidade, o rosto da mulher, que é uma coisa que ela faz repetidamente nas obras, de trazer esses corpos que a gente não vê o rosto, né. Nessa obra, ela vai fazer isso de novo e vai repetir esse corpo em função dos dias úteis da semana, né? De segunda a sexta. A foto muda um pouco, né? Esse corpo que é um corpo que se fecha, né? Que se guarda ou que se defende, né? Vai ser acompanhado de uma série de palavras embaixo, 2 palavras, o dobro de palavras para o número de dias. E todas começando com Miss, que é como se fosse o des, né? Por exemplo, informado, desinformado, exatamente. Então, o MIS vai acompanhar descrição, informação, identificação, diagnóstico, função, transcrição, lembrar, medir, construir, traduzir. Tudo MIS, tudo não. São definições por negativa, por reprimenda, pelo que não acontece, né? Mal descrito, mal informado, mal identificado. Sugerindo também um jogo de palavras, porque o Miss, com 2 S's, é o senhorita, é uma referência a um feminino, e que ela, então, como se esse som pudesse ser associado
né, a essa negativa que as palavras trazem, né? Então é uma enxurrada de negações, né? Diz que tudo é negativo para descrever algo que se associa a essa mulher pessoalmente, racialmente, na sua dinâmica de vida, do modo como ela transcorre no tempo, né? Previsão de 5 dias é o nome da obra, né? 5-Day Forecast. E aí tem uma coisa interessante, porque a Lorna vai fazer uma obra que é de 2008, que parece com a da Rosana Paulino, né? Parece com a Parede de Memória, e que vai trazer, ela chama photobooth, que são aquelas cabines de fotografia que a gente entra e tira foto nossa, né, de selfiezinhos assim, e que ela vai recuperar, ela compra um lote de fotos que são desse tipo, né? E que ela vai, então, espalhar essas fotos, a maior parte são de homens, aqui acho que dá para ver melhor um pouco, mas tem de mulheres também, dos anos 40, que é um período de transformação política, de inserção do negro americano no mercado de trabalho, enfim. E ela vai alternar, cadê o negócio? Vai alternar essas fotos com algumas peças que são obras abstratas, né, que vão criar esses vazios quase, né, no meio desse grande painel, né? Tudo bem, tá aqui, gente? Aí eu quis trazer essa artista, que é a Lorraine O'Grady, que vai fazer uma coisa muito interessante. Eu primeiro vou mostrar toda a série, depois a gente fala, tá? Bom, a Lorraine tinha uma irmã que se chamava Devônia, que é essa aqui. E a Devônia morre aos 37 anos. E ela, a partir dessa perda da irmã, cria uma série de fotos em que ela vai aproximar a imagem da irmã à imagem da Nefertiti e da família da Nefertiti. Então, ao fazer isso, ela está afirmando que há semelhanças físicas, que é como se fosse, de fato, ela vai chamar a obra de série Família Miscigenada e vai aproximar essas memórias. A memória de uma família, digamos, mitológica, mas são pessoas que existiram, né, que andaram sobre a Terra. Essa aproximação cria uma relação entre África e Estados Unidos, né, de um Egito que até pouco tempo atrás havia uma enorme resistência em se admitir que as pessoas tinham a característica física que de fato tinham, né, e tem, voltando a lembrar da Elizabeth Taylor, né, como Cleópatra. Vai, então, ancorar o seu próprio passado na África e vai estabelecer também pesos de uma maneira que são interessantes, quer dizer, vale a mesma coisa a minha memória e a minha história de parentesco do que vale a história dos faraós, porque para a gente é isso, né? Se a Nefertiti morreu, é uma pena para a Nefertiti, mas se morre alguém da gente, né? Que importância que isso tem, né? Então, ao mesmo tempo, ela vai falar de beleza, né? Ela está aqui colocando essa imagem de mulher negra. A Nefertiti é conhecida como essa beleza absurda, né? E vai louvar essas duas mulheres, essas duas belezas negras, por essa aproximação e essa homenagem. Então, aqui é a filha da Nefertiti com a filha da Devônia. Então, o narizinho é parecido mesmo, né? A boca é parecida mesmo, né? Aqui, Irmãs 1 é a obra, a Nefertiti e a Devônia. Aqui, a filha da Nefertiti, que chama Maketaten, e a filha da Devônia. E aqui,
uma irmã delas, né, que é a Lorraine, e a irmã da Nefertiti, que chama Mutnedjemet, eu acho. E, além desse jogo de semelhanças, ela vai estabelecer esse paralelo que é esse afeto, né, visível através dos milênios, né, que ela vai fazer um beijo de mãe, a irmã e a filha, né, que seria a sobrinha da artista, Devoney Candace, e a Nefertiti e a sua filha também, e esse beijo. Né. Então, é uma produção, essa da década de 90, que vai trazer essa dimensão afetiva para a arte, da vida negra, né? Dos vínculos, que são os vínculos próximos, né? Dessa subjetividade. Né? Daí nós vamos falar de um artista que vai trabalhar também com a identidade negra, mas numa outra chave, que é o Barclay Hendricks. Ele até foi mencionado essa semana num artigo da Folha, não sei se alguém viu, né? Que é um artista que não teve um sucesso absolutamente linear ao longo da sua trajetória, mas que vem recebeu uma atenção mais tardia, vamos dizer assim, e que é estupendo. Então, ele vai fazer essa pintura, por exemplo, que é do acervo da National Gallery. Isso vai ser importante depois, até quando vocês estiverem com o arquivo, vocês observarem os acervos onde essas obras estão. Nós não estamos falando aqui de uma produção, essa foi uma intenção também minha eu escolher, marginal. Não, nós estamos falando assim de obras que estão nos acervos, que estão nas galerias, que estão nas grandes feiras e vendem bem. Tem artista que não está dando conta da demanda. E, ao mesmo tempo, que trazem essa massa de visualidade negra, portanto, não são obras para um mercado negro, mas que estão legitimadas dentro do sistema de arte. Né? Então, o Barclay Hendricks vai fazer, em 72, essa obra que é o Sir Charles ou Willie Harris. E como ele vai fazer esse Sir Charles? Em primeiro lugar, ele vai fazer Sir Charles com 2,13 metros de pintura. Né? Uma dimensão de retrato, como as pessoas importantes merecem, como retratos que a gente viu em outras aulas, né? Que estão à altura dessa importância, desse status, dessa majestade. Ele vai fazer o Sir Charles 3 vezes, para que a gente possa desfrutar de Sir Charles numa visão quase total de sua pessoa. Ele vai fazer o Sir Charles com uma imensa atenção à aparência que ele tem naquele momento, dado no tempo, início da década de 70, com esse casaco incrível, vermelho, que ele vai dar atenção a cada dobra e ao cinto e etc. Os sapatos, né, bicolores, o cabelo afro, que não é o afro solto, é um afro apertadinho, e vai fazer com que ele apareça para a gente de costas, de perfil e nos olhe também, né, nessa terceira visão. Essa escolha de fazer essa representação tripla também está presente na história da arte, por exemplo, no Van Dyck, quando ele faz o Henri II de Lorraine, e ele diz, o pintor, que ele ficou muito impressionado com a pintura da National Gallery também, que trazia um incrível homem, um retrato com um casaco vermelho, sensacional e tal, né? Que eu tenho a impressão, fui procurar, eu acho que é esse retrato, né, do Charles I. Então, ele está olhando para essa história da arte e inserindo novos personagens nela, com a mesma grandiosidade, né? E, nesse caso, o personagem que ele escolheu é um traficante de drogas. Barclay Hendricks é um homem com uma educação artística muito sofisticada, ele estudou em Yale, por exemplo, e esse é o traficante que atendia os estudantes de Yale, né, que moravam, inclusive, nesses bairros de população negra que tem próximos e tal, muito conhecido por sumir com o dinheiro dos estudantes sem entregar o produto, no caso, e que ele vai, então, pegar essa figura, que é uma figura fugidia dessa paisagem, e eleger como símbolo desta época, né? Como um personagem dessa época, uma época em que a imagem do negro é uma imagem que se afirma como uma especificidade, né? Quer dizer, esse jeito, quando a gente vê em filmes, né? Tem um jeito de falar,
tem um jeito de andar, tem gírias que são do negro, que começam a entrar na cultura visual, entram também dentro do cinema, tem os filmes de Blaxploitation, né? Blaxploitation, que a gente até vai ver daqui a pouco alguma coisa. Essa representação tripla também está vinculada à representação das três graças, né? Eu escolhi aqui essa do Rafael. Quer dizer, as três graças têm lá uma história mitológica das três, mas também é um modo de falar da beleza feminina. É quase como uma mulher que a gente vê em três ângulos diferentes, né? Então, que também dialoga com essa escolha da construção que ele quis fazer aqui, né? E ele vai, via de regra, fazer esses personagens assim, isolados nesse fundo neutro, com esse jogo de cores, muitas vezes, que coloca em evidência ou que dialoga de alguma maneira especial com o tom da pele dos personagens representados. Os títulos muitas vezes trazem gírias, muitas vezes trazem nomes de música. Aqui, nessa representação, ele faz um jogo do fundo com a roupa branca, que a roupa quase sai e fica o corpo, né, como um elemento principal de significação. E faz representações, isso aqui também se parece com a negra da fotografia, né, do Agassiz, lá do Stahl, né, nessa visão dos três ângulos, mas aqui tem uma atenção à fisionomia, né, aos traços, uma atenção a uma expressão que é tradutora de um indivíduo específico, né, que se quer evidenciar aqui, não esconder ou apagar, uma atenção ao momento específico que se traduz na moda, né, no gosto daquela época por esse decote, um vestido halter, né, com essa abertura, né? E, bom, aqui sumiu o corpo dele, mas é por causa da projeção, dá para ver a roupa. Se vocês forem olhar depois na internet, isso é um retrato dele, do pintor, feito em 77. Tem um outro que é dele pelado, que eu não quis trazer para não ferir as sensibilidades. Na verdade, eu só fui tirando slide hoje, gente, tinha muita coisa, eu fui tirando, mas... E é engraçado, vou até mencionar, porque ele recebe uma crítica no jornal e que vão dizer, um crítico escreve que ele é brilhantemente bem dotado. Aí ele se faz pelado para fazer um jogo com esse bem dotado que é associado ao homem negro, ele se faz de chapéu, meia, sapato, assim como ele se faz aqui também, não sei se dá para ver que ele está com um palitinho no canto da boca, esse chapéuzinho afro. Quer dizer, tudo sugere um jeito de ser, né? Você pode imaginar algo como a personalidade dele, ou o modo dele falar a partir desse autorretrato que ele chama de slick, que é como uma gíria para cool, bacana, né? Elegante e tal. Essa é uma pintura que está no Museu da Filadélfia, que é Miss T, e eu coloquei as duas próximas porque ele faz todo esse jogo de luz e de claro, escuro, brancos e pretos, né, que vão se compor com a cor da pele. E aqui, no resultado, vocês vejam a luz que diferente do rosto dele para o rosto dela, né, que é um retrato mais melancólico, né, ou pelo menos introspectivo dessa mulher, né. É um pintor estupendo. Eu li na internet, eu não vi até... Ah, era do Super-Homem que estava? Era do Super-Homem que estava, é verdade. Que é bárbara essa obra, e o nome é O Super-Homem, ícone para o meu cara, né? My Man, para o meu cara, o Super-Homem. O Super-Homem nunca salvou ninguém negro, Bob Seale. E é um retrato do Bob Seale, que é um dos fundadores do Black Panthers, né? Dos Panteras Negras, e que ele vai fazer aqui como ele sim, né? Esse super-homem representado aqui, moldurado pelas cores da bandeira americana, né? Uma obra de 69, que é justamente o período em que o Bob Seale está sendo julgado por uma ação dos Panteras Negras. A gente vai ver mais uma obra que representa o Bob Seale também. Então, veja, aqui um artista que está preocupado com política, uma política que se radicaliza nessa época, mas que busca uma solução, né? Quer dizer, para depurar
esse sentido de confronto, de tensionamento da sociedade americana, criando outro tipo de ícone, né, que possa reforçar uma nova identidade no campo da arte, né. Essa imagem, essa obra, essa estava também na matéria, você lembra? Acho que não, né? Essa obra se chama Lodi Mama. O Lodi é uma corruptela, né, como se fosse o Lord, né, a mãe de Deus, né, a mãe do Senhor, mas num jeito meio de gíria, né, de falar, e é o nome de uma música também, Lodi Mama. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa mulher com esse afro que vira o halo, né, vira essa auréola que acompanha essa figura feminina, vai inserir num fundo que remete à arte bizantina, né, com esse dourado que é usado para representar essa esfera divina perfeita, né, onde a perfeição platônica é possível. E trouxe algumas imagens para a gente poder pensar nesses paralelos, né, aqui um mosaico bizantino lá da Catedral de Santa Sofia, né, com esse dourado que envolve a figura apresentada nessa frontalidade, como a figura feminina dele também, do Barclay, também é apresentada. Esse recorte redondo, né, como se fosse uma pintura para ser encaixada num nicho de igreja, que ele também repete e que acompanha a linha do cabelo. E a pose, que para mim é muito intrigante, porque eu acho que tem a ver um pouco com essa mulher, a Virgem, né, ela é representada com maior frequência como a Madonna, e aí ela tem o bebê, Jesus, no caso. Ou ela é apresentada sem o bebê, na maior parte das vezes é na Anunciação, né? Quando ela recebe o anjo, e ela é apresentada naquela posição que é a posição da resignação, de que aceita aquela missão e aquele papel, né, com muita frequência com esses braços cruzados. Fiquei pensando muito o que podia ser esse braço, que é como se fosse o oposto disso, né, que é uma figura que se firma, né, que encara esse observador e que não tem a figura, o corpo, a postura, né, curvada. Então, e esse corpo, né, que também aparece com seus desenhos, né, diferente do corpo da Virgem, né, um corpo feminino, né, com essas curvas e essa expressão dirigida diretamente para o observador. Essas são duas pinturas que eu pus juntas, mas elas nunca vejo juntas na literatura, né? Mas tem que ser juntas, gente, porque daquelas representações que a gente viu orientalistas, né, com essa presença sempre do corpo nu, negro, acompanhando outro corpo, mas nesses ambientes decorados, né, com esses padrões orientais, aqui é uma piada um pouco com isso, né, com esse corpo negro que, de novo, contradiz o padrão de supersexualidade do homem negro, né? Ele vai pôr um homem que não tem um grande porte, como a gente vê nas representações orientalistas, né? E o nome da pintura é mais legal ainda, porque ele chama Family Jewels. Jewels é um nome próprio, né? Como Júlio, algo assim. Mas quando a gente fala, parece joias. Então são as joias da família que ele está exibindo aqui nessa pintura, né? N, no naked niggers, né? Nenhum crioulo, nu, preto. Essas traduções me escapam. E ali ele vai fazer a mesma coisa, né? Quer dizer, essa mulher negra que geralmente está, né, disponível para esse olhar, segura de si ali, é sweet thing, né? Ou seria docinho, né? Coisa doce e tal. O tapete também, né? Eu acho que reforça essa analogia com a questão orientalista, né? Aí vem o Keihan Wiley, que é herdeiro do Barclay Hendricks em grande medida, e que vai... Pode mudar? Se alguém anotando. E que vai fazer essas pinturas que também vão olhar para a história da arte introduzindo personagens negros, né? Ele, a princípio, copia também os fundos das pinturas, né?
e depois ele passa a substituir por esses padrões, brocados, barrocos, papéis de parede, para aumentar esse sentido ornamental que as pinturas trazem. E é interessante porque ele não troca nem o nome, né? Napoleão, essa é uma pintura do Davi, Napoleão atravessando os Alpes, que ele faz, eu acho que são 5 versões diferentes, muda a cor da crina do cavalo, muda o fundo, muda não sei o quê, mas é meio que a mesma coisa. E aqui, essa que eu achei é a que é mais próxima mesmo, é esse mesmo cavalinho, né, que ele copiou, e ele vai chamar de Napoleão liderando o exército sobre os Alpes. Então, ele mantém o nome, inclusive, do personagem na nomeação da foto, né? Então, é uma história que não vai ser reinventada, não vai ser revivida, mas que ele atravessa, né? Que ele cria ruídos, que ele cria uma ruptura ao introduzir esse personagem negro, né? E o Kehinde Wiley, o que ele vai fazer? Ele vai viajar pelo mundo procurando pessoas que possam fazer parte dessas obras. Ele vai na rua perguntando: você não quer ir no meu estúdio fazer umas fotos assim, assado? Muita gente diz não, algumas pessoas dizem sim. E ele vai, então, chama essas pessoas, elas às vezes podem olhar os livros que ele tem e falar assim: eu gostei dessa pintura, queria me ver representado assim. Outras vezes ele mesmo escolhe, né? Tem também uma coisa nessas pinturas que é um olhar homoerótico, né, desse artista homossexual, olhando esses jovens negros, gatos que vão substituir as mulheres, né, essa presença feminina na tradição da história da arte, né, nas poses e nesse corpo que se torna disponível para o desejo, para o olhar, né? E vai, ao fazer isso, percorrendo o mundo todo, registrar personagens que estão vestidos num padrão que é de um aspecto da cultura hegemônica hoje, que está ligado ao hip hop, essa cultura negra jovem, né, que tem um poder imenso, que está numa indústria e que tem penetração em tantas partes do planeta. Essa daqui eu escolhi porque eu acho estupenda, né, que é ele mantém o título em francês, Femme piquée par un serpent, que é a mulher picada por uma serpente, né, com esse papel de parede, né, no fundo, e as florzinhas na frente, elas se destacam e vêm flutuando, né, sobre o corpo, né, vem adornar ainda mais esse corpo. É uma pintura que tem 7 metros por 2,5 metros, né, então, que interessante é essa tendência nessa produção contemporânea afro-americana, desses tamanhos, né? Esse corpo negro que não basta estar presente, não basta estar na história da arte, não basta, é gigante, está ali com uma presença também matérica da própria obra, né? Essa obra, ela se inspira, ou ela cita, para falar direitinho, essa escultura que é do Clesinger, que é a mulher picada por uma serpente da metade do século XIX. Vocês já acharam a serpente? Que é o menos interessa a serpente, né? Interessa a mulher. Está aqui, né? E a serpente pica essa mulher, ela está toda contorcida e tudo o quê. E é interessante porque ela, quando foi feita, ela foi muito atacada, porque ela foi feita por um método que é um método de moldagem sobre o corpo. Então, que o artista usou mesmo o corpo da modelo para criar um molde para essa escultura. Então, ele foi criticado porque é a coisa do artista inábil ou do artista preguiçoso. Que é interessante, porque essas pinturas do Wiley, elas são feitas também em ateliês grandes, gigantescos. Ele tem escritórios em partes diferentes do mundo. Os assistentes que produzem o fundo, e é uma boa parte da pintura, e ele se responsabiliza pelo rosto, por partes do corpo. Então, também tem um pouco esse sentido de questionar a autoria e a presença da mão do artista, né, e das suas habilidades. Ele vai, então, como eu falei para vocês, para diferentes lugares do mundo, e ele veio para o Brasil, e essa é uma das obras que ele fez aqui, que é Santos Dumont, Pai da Aviação 2. Ele fez 2 sobre Santos Dumont. E essa, eu pus a imagem dele aqui para a gente ter um pouco a ideia da escala, né, de como ela é grande, né? E essa é uma obra interessante, né? Porque era uma homenagem, tinha a ver com o monumento a Santos Dumont. Eu vi algumas referências, uma obra
de 2009, eu fui procurar esse monumento de Santos Dumont, que eu não conhecia, que é esse monumento do Rio, que talvez alguns conheçam, que fica perto do aeroporto Santos Dumont, justamente, que é do Amadeu Zani. É medonho, né? Importante que se diga, coisa atroz. E ele traz o Santos Dumont, que está aqui prestes a levantar voo, e no pé do monumento tem essas figuras, que seriam esses heróis da aviação, aqueles que tentaram voar, mas que fracassaram em sua missão antes do sucesso do Santos Dumont, justamente, que consegue voar e tal. É um monumento da década de 40. Então, é essas figuras derrotadas, as caídas, mas que são heróicas ao mesmo tempo, que ele vai usar como inspiração para fazer esses jovens negros de origem popular que ele encontra pelas ruas e pelas favelas do Rio de Janeiro, né? Que é bem interessante, né? Deitado sobre essa pedra, né, dura, cheia de arestas, né? Também em diálogo com a própria disposição das figuras que estão aí deitadas sobre o monumento. Tudo bem, gente? Podemos seguir? Aí uma outra artista, né, que é herdeira do Barclay Hendricks, pouco mais jovem, é a Mika Lynn Thomas, que vai trabalhar também com essa ideia, né, de pinturas, não são tão grandes, mas são grandes também, que vão se inspirar no período que o Barclay vai trabalhar, nesses anos 70, portanto, os anos 70 colocados como anos-chave para a criação de uma identidade negra que se projeta para a cultura como um todo, né, para essa cultura que é predominantemente branca, se projeta como visualidade, que cria outras narrativas, que cria outros corpos, um corpo que se move, um corpo que tem um gestual, que tem costumes, que tem toda essa visualidade, e que ela vai inserir num diálogo com a história da arte. Então, aqui é um pequeno gosto fora do amor, que é o nome de uma música também, bem soul, assim, bem dos anos 70. E que tem tudo a ver, obviamente, com a odalisca do Ingres, né, na posição, solinhas do pé, né, a curva do corpo, a cabeça que se volta. E além de fazer esse corpo negro, que é uma coisa chapada, né, quase gráfica, não tem sombras e luzes para definir esse volume, né, ela vai fazer uma série de colagens em que ela coloca tecidos e faz sobreposição de padrões, quase como se ela quisesse contradizer uma ideia dessa história convencional de bom gosto, né, e cometimento, e ela trabalha muito com excessos. Mas junto com essa revisão da história da arte, com uma revisão que é da história, porque ela, nos anos 70, ela nasce em 71. Então, ela atravessa essa década muito pequena. Então, além de voltar para uma história que é uma história pessoal, mas meio vaga, como ela diz, um pouco difusa, ela vai trabalhar também com uma história mais próxima, que é a história da mãe dela, que era uma Mama Bush, né, como é chamada também, que é uma mulher que ela diz que é uma mulher que sempre foi muito linda, que entrava num lugar, ela diz, né, essas são as palavras dela, e conseguia o que ela queria, e que para ela vai ser sempre um enigma, esse tipo de beleza, esse tipo de presença, esse tipo de feminilidade. Então, e além disso, ela tem problemas de comunicação com a mãe, que ela também põe na obra quase como uma busca de um outro canal, né, de contato. Então, ela vai usar fotos dessa mãe. Vejam que, por exemplo, nessa foto, né, a obra é de 2010, mas a foto é anterior, que essa combinação dos padrões, né, que são dos anos 70, também vão aparecer. E esses anos, né, vão trazer esse cinema, que é o do Blaxploitation, que é esse cinema dirigido por negros, com protagonistas negros, e que vão ter lá o Superfly, Shaft e a Pam Grier, que depois vai estrelar filme do Tarantino,
Blackula é demais, né, gente? Eu não assisti esse filme, ainda não tive oportunidade, mas deve ser sensacional. E que são filmes que vão justamente traduzir essa estética, essa autoafirmação, uma autoafirmação numa medida tal em que se incorpora também a possibilidade desse negro ser violento, né? Porque isso é um tabu também dentro de uma sociedade em que ele é subserviente, né? É também um dado revolucionário, né? Digamos assim. E que é com isso que ela está dialogando na obra, né? E dialogando a partir também de pessoas que estão próximas. De novo, a ideia das três graças, né? Desse negro que pode ser a expressão dessa beleza ideal. E que ela vai construir obras que são fotografias, né? E também outras que são pinturas e colagens, três graças às três mulheres negras. E aqui, de novo, a mãe, eu botei um detalhe, dá para perceber a aplicação das lantejoulinhas, né? Ela cria essas superfícies preciosas, cheias de brilho e de excessos, né? E não é que a foto é um estudo, é obra também, né? Que ela vai expor em combinação ou alternadamente, né? Então, é a mãe. Sandra, ela é linda sentando, né? Sandra, ela é uma beleza, né? Então, essa história, de novo, macro se articulando com a história micro, que é a história pessoal, né? Aí vem o Nick Cave, que é um artista que vai falar do corpo, vai se relacionar com eventos que são do seu tempo, da sua época, e que tem vinculação política, mas uma chave completamente diferente. Então, ele vai criar o que ele chama de sound suits, que são roupas, né? Então, aqui tem o objeto, roupa, e, ao mesmo tempo, o que se pressupõe de movimento e da performance. Roupas que ele veste, que bailarinos de companhias de dança contemporânea usam também em performances coletivas, que estudantes de universidade também têm trabalhos desenvolvidos com eles e tal, e que são muito interessantes e que os museus também expõem como objetos, né? E que ele constrói com coisas que ele encontra, com crochê, com coisas que ele compra em lojas baratas e que geralmente, muitas delas produzem sons de fato como ele caminha, né? São essas roupas sonoras, né? Ou sound suits, né? Ele vai dizer o seguinte, que a primeira vez que ele criou um sound suit foi inspirado, vocês lembram daquela história do Rodney King, que é um negro que é espancado pela polícia, e tem um vídeo que mostra ele sendo espancado pela polícia, e ele fica assim, depois de apanhar da polícia, e os policiais são absolvidos nas investigações que se seguem, e começa um levante violentíssimo em Los Angeles, né? Com saques, enfim. E ele diz que, vivendo essa história, isso foi muito perturbador para ele, que um dia ele saiu de casa, estava andando no parque e começou a... pensando, né, o que é isso, que lugar é esse que eu habito, né, como que isso pode acontecer com um corpo negro, com um indivíduo negro como eu, né? E ele, então, começa a juntar nesse parque gravetinhos. E começa numa coisa quase compulsiva de agrupar esses gravetinhos, que vão se configurar no primeiro sound suit, que é esse daqui. Que depois que ele faz, ele veste e ele vê que quando ele anda faz um som. E aí isso vai se configurando num trabalho que ele vai desenvolvendo em outros inúmeros modelos, né? Ele já fez mais de 500 dessas peças, né? E é interessante até porque tem você entra num site, tem uma loja, quer dizer, uma coisa popular, está nos acervos, tem enorme demanda, tem inúmeras performances agendadas, mas você pode comprar um chaveirinho. Interessante essa situação do artista negro-americano nos Estados Unidos. Curiosa. E eu queria mostrar em movimento, porque senão não tem graça.
pensei no seu maracatu, Rê. Interessante, não? E é interessante também porque quando ele diz que cria essa roupa, né, motivado por esse momento de tensionamento político, ele está falando, ele descreve a sensação de ser outra coisa quando ele está dentro dessa roupa, dele anular gênero, raça, dele estar envolto numa camada que é uma camada protetora, dele poder ter fazer uma intervenção a partir dessas obras que dependem do corpo dele, que pode ter um impacto social, porque outras pessoas se engajam com ele e com essa roupa de uma outra maneira, que provoca novos tipos de percepção também, né? Então, é outro jeito, né, desse corpo se relacionar. Mas, ao mesmo tempo... deixa eu mostrar mais um, vai. Sabe por quê? Vou explicar. Ao mesmo tempo, ele está falando de um diálogo com uma tradição africana que é desses masquerades, né, desses mascarados, né, que fazem o quê? Quer dizer, quando um sujeito da comunidade se apropria ou se recobre com uma roupa como essa, com uma máscara como essa, é outra coisa que está presente ali, não é mais ele, né? Não é mais aquele indivíduo. Então, eu acho que é uma transposição que talvez no início tenha sido até intuitiva para o Nick Cave, para esse artista, mas que é muito efetivo, um diálogo muito efetivo com essa tradição de origem africana, né? Quando eu fui para a Nigéria, foi engraçado porque a gente estava na casa de uma pessoa que estava nos recebendo justamente numa época do festival desses mascarados, né? E eu assim, eu quero ver, né? E as pessoas assim, olha, mas assim, você pode ver. Quando eles vierem aqui até a casa, tem um grupo que vai vir, vai pedir dinheiro na porta, vai pedir comida, a gente vai receber, vai dar o que eles querem. Tudo bem. Quando vierem os de verdade, que são aqueles que vêm na rua em grupo, a gente não vai abrir nada. Porque na leitura são outras presenças que estão ali, né? Um momento de interação entre mundos, entre dimensões, com ancestralidade, com outras energias, com forças que não são controláveis, né? Que não são essas forças humanas também. Então, o Nick Cave, eu acho que tá dialogando com isso, com essa possibilidade de presentificar aquilo que não está ali, né? E ele fala, inclusive, de como ele se sente tomado por esses suits quando ele usa, como do preparo dele para as performances. Carol Walker, muitos conhecem, alguns devem conhecer, ela já expôs aqui no Brasil, em Bienal, aquelas obras que são essas silhuetas, como essas que a gente vê ali atrás dela, trazendo essas cenas que são cenas vinculadas à escravidão, né? Eu acho que da Carol vai ser mais interessante a gente ver um pouco o vídeo, acho que eu tiro o som para a gente ir conversando. É um vídeo um pouco mais longo. A gente vai ver um vídeo dessa obra que é Sutileza ou o maravilhoso, a maravilhosa Sugar Baby, né? Que é uma instalação que ela vai fazer nesse prédio, que foi, numa dada época, a maior fábrica, né, refinaria de açúcar do mundo, chamada Dominó, que fica em Nova York. Então, ela vai construir essa estrutura gigantesca de isopor, que vai ser coberta com açúcar, né, nessa instalação, antes desse prédio ser demolido. Então, ela vai um pouco dialogar com a história desse espaço, com a história da produção de açúcar, que dependeu aí do trânsito entre tantos continentes, vai refletir sobre o trabalho das pessoas envolvidas nessa produção. E é um prédio interessante porque ela diz que quando ela entrou, tinha melaço, né, pelo chão,
pingando das vigas, como se essa presença do açúcar fosse desde sempre para sempre, né? E vai fazer essa pesquisa sobre o açúcar, né? E para pensar como fazer alguma coisa que possa dialogar com isso, né? E aí ela descobre que tem uma coisa que se chama subtlety, né? Que seria esse produto, essas esculturas, na verdade, feitas de açúcar, destinadas para a realeza, para o clero, né? E produzidas de uma maneira muito delicada, e que ela resolve criar essas esculturas também aí, né? Aqui já é o prédio demolido, né? Então, vem essas imagens, ela vai pesquisando não só a história da exploração, mas como ela pode representar. Ela diz que vem a ideia de ruínas, né? E quando ela vai construindo, né? Deixa eu ver aqui se a gente consegue ir para a parte que eu quero ver. Deixa eu ver a minutagem aqui. Ela vai, então, trabalhar com essa figura, que é uma figura que tem o rosto, que é o rosto da Mamie, né? Daquela mulher que trabalha no desenho do Tom Jerry, né? Aquele lencinho amarrado, que está no vento levou, que é aquela figura sexuada, empregada, que trabalha para a família. Ela vai combinar isso com esse corpo, que é esse corpo de esfinge, né? Mas uma esfinge sexuada, né? Que tem sexo, que tem os seios, né? Com essa escala gigantesca, com essa presença, né? Enigmática, né? Vai fazer algumas pequenas esculturas também, como essas que são da subtlety. Vamos ver se agora já carregou para a gente poder ir um pouquinho mais para frente. Aqui ela aplicando para fazer a cobertura dessa estrutura enorme, uma mistura que é de água, xarope de milho e açúcar, que é o que recobre essa esfinge inteira, porque ela se torne açucarada, né? Mas preparada dessa maneira, assim, em escala, né? E que depois vai ser aplicada sobre a superfície por essa equipe, e ela participa desse processo também, né? Até vai dizer que nunca se divertiu tanto com arte quanto no jardim da infância, né? Com esse excesso, né? Esse melado, esse tipo de manuseio que ela vai fazer dessa substância, né? Aí essa esculturinha de açúcar, né? Que é feita com aquele material, parece de pirulito, né? Em moldes, e ela depois recobre, e essa escultura, ao longo do tempo de exposição, derrete um pouco também pelo chão e vai se desfazendo, esse corpinho, né, vai se desfazendo. E aí um pouco para a gente ver o público depois da obra pronta, né, observando a obra. Foi um super sucesso, teve uma visitação massiva. Quer dizer, aqui é um outro corpo que está se fazendo presente, né? De novo, vai-se para a história, mas numa tradução que é uma tradução que não é literal, que é simbólica e que resgata, de alguma maneira, uma história de exploração e de sofrimento, né? Para o contato desse público que se aproxima, que é, na maior parte, um público branco, americano, que vem para essa contemplação, né? É um assombro, né? Absolutamente sensacional. Então, eu quis introduzir a Cara porque as outras obras todas estão muito numa chave que é uma chave de representação realista, porque é uma tendência, porque tem muitos artistas trabalhando nesse vocabulário, e para a gente poder também ver uma instalação que tem um outro tipo de construção de significado, né? Então, essa é Cara Walker. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Tudo bem? Podemos ir mais um pouquinho? David Hammonds. Eu pensei em trazer o David Hammonds porque alguns dos artistas que estão lá no território, que a gente vai passar por eles rapidamente daqui a pouco, trazem alguns outros sentidos de abordagem da política
dentro da arte, é um dos artistas de maior prestígio dentre os afro-americanos, um artista mais arredio, que não tem representação em galeria, que não dá quase entrevista, que tem um andar um pouco mais autônomo, independente, bastante politizado também, né? Essa é outra representação, né, que vai estar relacionada como aquela que a gente viu. Devia ter posto mais próximo, né? Nessa, a gente tem a criação praticamente de um ícone, né? É importante a representação do rosto, os traços, e a obra vem acompanhada do nome, que é o Bob Seale. Na obra que a gente vai ver agora, do David Hemmons, não vem o nome, mas vem Caso de Injustiça, mas é o mesmo personagem. O Bob Seale, depois que ele é preso, ele vai a julgamento, só que ele não se cala. Ele fala o tempo inteiro, ele levanta a voz dentro do tribunal, ele desafia o juiz, e mandam ele ficar quieto, ele não fica. É o Pantera Negra em ação e buscando, como diz, né, o lema, a liberdade por qualquer meio necessário, né, sem nenhuma possibilidade de se enquadrar dentro do sistema. E o que acontece durante esse julgamento é que, num dado momento, o juiz manda que ele seja amarrado na cadeira e amordaçado. História verdadeira. E é isso que David Hemmons vai representar aqui. Ele faz a mesma moldura como faz a obra de 69, do Hendrix, com essa referência à bandeira, e vai colocar esse personagem preso nessa cadeira, dizendo que não é um caso de justiça, é um caso de injustiça. E ele tem um método de produção dessas imagens, que ele vai chamar de impressões corporais, né, body prints, que são feitas assim, né? Ele passa no corpo gordura ou margarina, daí ele se deita sobre telas ou sobre placas de madeira e vai criando essas impressões parte a parte do corpo, e depois ele polvilha sobre essas superfícies pigmento em pó. E é isso que resulta nessas imagens que parecem transfiguradas, né, como se você pudesse ver através, né, dessa figura representada. Então, essa é uma prova, né, desse envolvimento de ativista. Você vai ter também essa bandeira, né, African American Flag, que eu trouxe porque tem uma obra da exposição que dialoga, eu acho que muito proximamente, que é aquela bandeira do panafricanismo, aquela ideia de juntar todos os países da África e da diáspora numa nação, com a bandeira americana, né, e que estava exposta outro dia em Nova York, numa das sedes do MoMA, né. Um outro artista bastante politizado vai ser o Glenn Ligon, que é o artista favorito do Obama, por sinal, que é maravilhoso, e que traz essa obra, que tem uma frase que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente discutiu aqui, sobre a crítica que foi feita à exposição Territórios do Tadeu, que diz assim: há uma consciência que todos temos, é uma crítica que se escreve sobre um artista afro-americano num jornal lá americano e tal. Ele diz, o crítico, há uma consciência que todos temos de que ele é um artista negro-americano, mas eu penso que seu trabalho é de fato superior e se mantém por ele mesmo. É isso que a gente estava lendo aqui na Folha de São Paulo, tá certo? Essa ideia de peso, de medidas, de um não entendimento do que é essa especificidade, porque é uma especificidade ser negro, como é ser mulher, como há de ser homem. Então, mas que entra numa chave que mistura uma leitura que é condescendente, que é preconceituosa, né, e que não sabe bem o que fazer com essa especificidade. Então, ele faz essa pintura dentro, colocando essa frase dentro, né? E vai fazer essa série de outras em que ele usa um molde, né, vazado com as letras, para imprimir frases que são relacionadas a escritores negros americanos. E ele vai repetindo essas frases, e à medida que ele repete, esse stencil, né, tá sujo, e vai sujando, poluindo a parte de baixo da tela, até que você não consegue mais quase ler. E está falando dessa sobreposição branco e negro, e está falando desse sujeito, e é diferente das obras que a gente viu até agora, em que o sujeito é visível e é gigante, que está ausente, ele não como corpo, mas como voz, como ideia, né? Então, por exemplo, ele vai escrever ali:
I do not always feel colored. Colored como pessoa de cor, né? Como negro. Eu nem sempre me sinto negro. Eu nem sempre me sinto negro. Eu nem sempre me sinto negro. Isso repetido como um mantra. Eu me sinto mais negro quando eu sou colocado contra um fundo branco. São textos de um livro, né, que é da Hurston, né, Zora Hurston, que ela vai descrever como que é isso, o dia que eu descobri que eu era negra. Porque ser negro é, como a gente viu na primeira aula, é relacional, né? É uma coisa que você vai perceber de diferentes maneiras, né, ao longo da vida, dependendo do lugar onde você está, se as pessoas que estão com você são negras, se são brancas, né? Eu, olhando daqui, eu vejo as minhas mãos, mas eu não vejo o meu rosto. Eu não sou visível negra para mim mesma o tempo todo. É algo que me constitui, mas é um dado visual para quem me olha. Quer dizer, são questões que são interessantes a gente pensar, né, de como operam, né? E então ele vai pensar essas frases, tirando do contexto e repetindo, né? E a gente vai pensando, mas o que é isso, né, de se sentir negro? O que é esse fundo branco? O que me define? Quais as relações que trazem essa identidade, que criam a presença de uma pessoa negra, mesmo quando não há nada que seja material que estabeleça essa presença e essa identidade, né? Se vocês quiserem me dar um presente na vida, pode comprar um desse, pode ser pequeno, um Glenligon. Ele vai fazer essa I am a man, né? Coisa mais simples do mundo, né? Tem aquele romance do Ralph Ellison em que ele vai dizer: eu sou um homem invisível, I am an invisible man. Que é isso, né? Você não ser visto no seu contexto social, né? Do negro como aquele que é invisível. Ele tira o invisível, ele não. Manifestantes de Memphis, numa greve de trabalhadores, vão criar cartazes, tiram o invisível e colocam essa frase, que ele recupera para a pintura, né? Eu sou um homem. Quase um retrato sem o rosto aqui, né? E lá na exposição a gente vai ter esses brasileiros que vão dialogar com essas possibilidades de uma constituição política da sua produção, né? Um é o Jaime Laureano. Me lembrei dessa bandeira, né, que a gente acabou de ver do pan-africanismo quando vi essa obra do Jaime, né, que vai aproximar África e Brasil. E esse desenho ele vai fazer com um giz, né, com pemba, que é utilizado em rituais, né, de religião de matriz africana. Então, é uma aproximação que ele faz não só com referências geográficas, mas com um sentido mágico também, de um possível diálogo, possível conexão. O Sidney Amaral, né, que essa é a obra que está na exposição, que foi comprada pela Pinacoteca, que vai trazer uma espécie de mitologia um pouco, né, uma síntese histórica de vivências africanas e afro-brasileiras, traz de novo aquelas fotos do século XIX colocadas aqui como essas figuras indicadoras de ancestralidade, mas ele tem outras obras que também são muito interessantes e que anunciam essa possível revolução, né? Essa resposta, esse movimento que é um movimento de ataque, que tem a ver com as manifestações, talvez que a gente observou, mas talvez não, né? Que é uma obra também recente, que estava lá na Central no ano passado, né? E o Paulo Nazaré, que é esse artista que andou de Minas Gerais até a Flórida, coletando coisas, tirando foto das pessoas, numa política que é uma política que depende muito dele no mundo, né? Da sua ação, do seu caminhar, da sua interação com outros que ele encontra, né? E vai fazer essa obra, Qual é a Cor da Minha Pele, né? Com essa foto desse negro que perde um pouco o rosto, né? Nessa sombra. Ou essa em que ele está para a venda, né? Então ele está sempre colocando o corpo dele a serviço dessa ideia, né, política de questionamento desse valor do humano, do valor do negro, né? Bom, Carrie James, vocês viram essas telas coloridas? São assim, Renata, tenta parar neste ponto. Tem mais obras, tenta parar de novo neste ponto. Esse é o segundo fim. Que aí a gente tem ainda 20 minutinhos, que eu acho que dá para a gente bater um pouco de papo, né, conversar. Se vocês quiserem, a gente volta em alguma das obras.
e depois a gente ainda vai convidar o pessoal da Menelik para poder conversar um pouco sobre o projeto da revista. Então, quem tem perguntas, por favor? Aquela... Uma pessoa que no fundo citou a tia Anastácia. Tia Anastácia. A minha dúvida é, na literatura, na cultura, já existe ou surgiu um mito de servidão feminina negra? Como, por exemplo, a gente sempre vai ter uma figura que vai estar lá para servir. Essa figura vai ser negra e feminina. Como existe o mito do herói e algumas coisas, existe algum mito que já associa, que já caracteriza a figura negra? Um personagem literário específico, você pergunta, ou um mito da cultura popular? O que exatamente? Não, existe uma figura que tem características específicas e que sempre aparecem. Por exemplo, a gente... Isso, uma espécie de arquétipo. Um arquétipo? Eu não sei te responder. Eu acho que a tia Anastácia, que foi muito bem citada, eu acho que ela sintetiza uma coisa que está suspensa na cultura. Que é essa ideia dessa mulher que tem o seu lugar na cozinha, essa mulher que está a serviço desta família, essa mulher que não tem uma dimensão privada da sua vida, essa mulher que é corpulenta, né? Tudo isso eu acho que está um pouco sintetizado e associado a ela. Mas eu não sei se eu saberia te nomear exatamente um arquétipo dessa ordem. A gente tem essa figura, assim como a Meme nos Estados Unidos e a tia Anastácia aqui, ela persiste no cinema. Basta olhar, por exemplo, os personagens da Whoopi Goldberg, que primeiro ela é a médium, em outro ela vai ser aquela que é a boa conselheira, né? Quase como se ela tivesse uma intuição especial. O negro está sempre associado a isso, sempre a serviço de alguém, ou com uma vida que se desenvolve em função de outra pessoa. Agora, eu não sei se é um arquétipo que recebe um nome único, não saberia exatamente te responder dessa maneira, mas eu acho que é uma imagem recorrente. Eu acho que preferiria, ou eu consigo observar desta forma, acho que é uma imagem recorrente. No cinema, na literatura, na representação das artes visuais, como a gente viu nas telas orientalistas, essa serva que acompanha, que não tem identidade, que não tem rosto, que não tem beleza, que não tem relacionamentos, né? Eu acho que vai um pouco por aí, né? Só para complementar o que você estava falando em relação, enfim, porque me parece muito que é a questão da meme, assim, a imagem que a meme tem ao longo da história. E você foi falando um pouco da Whoopi Goldberg, que é isso, né? Porque esses arquétipos, as representações, elas se misturam, né? Porque isso você foi falando é mais na figura do Magical Negro, né? Que é o cara ou a mulher que aparece, que não tem vida, não tem personalidade, não tem individualidade, é só uma entidade que chega e resolve todos os problemas. Inclusive, o Kim Peele fez um sketch maravilhoso sobre Magical Negro. Mas a minha pergunta, eu queria voltar ao Barton Hendricks, que eu fiquei muito curioso com a questão da edição artística do seu tempo, né? Porque é o seguinte, e aí no paralelo que você fez com o Blaxploitation, assim, vendo as obras dele, eu fiquei muito com a sensação, essas obras que você selecionou, fiquei muito com a sensação de alguém que representa e que sintetiza de alguma forma um momento muito específico dos Estados Unidos, ali, né, em 67, 74, 75, que é exatamente o que o Blaxploitation é. A capacidade que o Blaxploitation tem é de tanto fornecer uma narrativa, mas também capturar algumas coisas que estão acontecendo e representar isso. E a minha pergunta em relação ao Barton Hendricks é o que ele produziu depois? Como é que a obra desse cara sobrevive? E um segundo comentário você colocou um pôster do Blackula lá embaixo, que eu achei curiosíssimo, que ele não mostra nenhuma pessoa branca no filme. Quase não tem branco no filme, os brancos aparecem no começo, que são figuras de vilania, e ele não mostra nenhum branco no filme. E o pôster, e enfim, o Blaxploitation, especialmente quem da parte de marketing, né, brincou muito com esses estereótipos raciais, com a questão da tensão sexual. Eu não conhecia esse pôster, achei super curioso. Não mostra branco no filme, branco não é óbvio dele. Mas enfim, sobre o Barton Hendricks. Então, o Barclay, ele não teve, então, como eu falei, essa trajetória constante do sucesso. Eu acho que por isso ele acabou experimentando com outras mídias, né? E trabalhou com desenho, trabalhou com fotografia, trabalhou com outras coisas.
não sei se numa tentativa de tentar uma maior inserção dentro desse mercado, e depois voltou para esses retratos que são o que há dentro dessa produção dele, né? Porque são muito únicos, porque ele é um exímio pintor, tem uma qualidade de fatura nessas obras que também é muito impressionante, né? Agora, essas aqui, né, são 69, 77, 69, 69, essa 74, e tem uma série de retratos um pouco mais recentes, que são dos anos 2000, em que ele vai retomar esses personagens e eles vão ter uma visualidade diferente. Por exemplo, vai ter uma figura que parece o Superfly daquele cartaz, que é um homem negro de cor-de-rosa, um dandy negro de terno cor-de-rosa, camisa branca, um homem de pele bem escura, num fundo rosa, né? Então ele vai atualizar um pouco essas figuras, buscando essa visualidade, que é uma visualidade mais contemporânea desses outros anos, né? Em alguns casos diminui um pouco a escala, mas as obras continuam tendo dimensões consideráveis, né? E encontra mercado tanto para as obras antigas, mais institucionalizadas, como para aquelas que é interessante você olhar nas galerias, né, onde tem essa produção recente e numerosa. Eu não lembro qual que é dele, se é Sean Kelly, mas se puser o nome e gallery, você consegue olhar a produção recente que ele tem. Esse complemento que eu tinha de falar, que é o Sir Charles, ele se parece muito com um personagem do filme de 75, se não me engano, chamado The Mac. Enfim, tem todo esse arquétipo do hippie barra traficante, barra cafetão, barra tudo, barra gostoso, é muito sólido, né, nos anos 70 e 60 vai ter. E essa é muito parecido com o personagem do The Mac, assim como a mulher de vestido branco é muito parecida com a Coffee Breer. É quase como se ele estivesse criando o arquétipo, né? É quase como se ele que tivesse, ao ver, captar isso na cultura, como se ele estivesse criando ele o arquétipo, né? Enquanto a manifestação acontece, né? Essa possibilidade de síntese. Mas bacana. Renata, só uma observação. Eu senti falta, eu me surpreendi com os artistas aqui, incrível, né? Essa aula só já daria um curso assim. Não daria? Também acho. Olha, vamos pensar uma... Eu acho que o Basquiat, para mim, ele se inseriria mais nessa narrativa como ele, o personagem, do que as obras. Porque as obras trazem uma medida grande de abstração, elas vão fazer uma convergência de uma visualidade que é herdeira da abstração americana, com imagens que fazem referência a essa herança africana ou tradicional, etc. Mas não é tanto o corpo que está presente, não é tanto a identidade que está presente, né? Então, nesse sentido, não achei que ele se encaixaria tanto nessa narrativa que priorizou identidade, corpo e um pouco política também, né? Que no caso dele não se aplicaria tanto, né? Um artista que eu não vou falar hoje, vou só mostrar uma imagem, muito rapidamente, que eu acho que esse sim faz falta, né, e que é um artista no momento que talvez seja o que eu mais esteja interessado, é o Cary de James Marshall, que vai inserir o preto absoluto para a figuração dos indivíduos nos seus retratos, nas suas cenas, que são cenas de cotidiano, que são cenas que flertam com kitsch, né, com romântico, que são cenas que vão criar esses personagens também para uma inserção na história da arte, que você quase não vê a pessoa de tão preto que ele faz, né? Então, eu acho que tem algumas outras figuras ainda que estão nesse campo que foi eleito. Essa é uma imagem que eu vi na última Bienal de Veneza, uma sala, no choque, né? Essas pinturas grandes, né? Só desses personagens absolutamente negros olhando para você, né, com essas cores vivas, cenas de condomínio urbano, de casais e que bebem um pouco na fotografia. É um dos artistas hoje mais também em maior evidência dentro do mercado americano e que estão dialogando com essa figuração, né? Pensei também em trazer a René Cox, quer dizer, tem mais gente, é muito rico esse terreno, tem mais gente, né? Enfim. São Paulo recebeu a exposição no território da Pinacoteca. Né? Assim, mais ou menos como tudo bem ter um artista negro desde que não se proclame dessa forma. Então, ainda mais juntando vários e fazendo uma exposição com esse tema. Mas aí eu queria saber como é que essa
assim, como é que outros museus, outras galerias no mundo têm tratado isso ou não têm tratado isso e de que forma está sendo recebido também? Olha, os Estados Unidos, eu não sei em que medida é a realidade que eu conheço um pouco melhor, mas onde isso é um dado. Quer dizer, pós-movimento de direitos civis, tem que falar do negro, como tem que falar da mulher, como tem que falar do latino, fazer exposição, construir museu. Em Washington, onde você tem um conjunto de museus super conservadores, onde eu pude passar um tempo conhecendo um pouco os acervos, você tem um museu da mulher nas artes, assim como você tem um museu da pintura americana, né? O novo museu que vai abrir em Washington é um museu dedicado só à cultura negra, que é o Center for African American Arts, lá, um museu gigantesco dentro do mall, lá entre os monumentos e o conjunto grande de museus. Então, é quase como é obrigatório, porque é demandado por uma sociedade que reconhece a diversidade e que sabe que a cultura tem uma dimensão institucional, organizar essas instituições para acomodar isso. Como você faz? Cria acervos específicos, cria pesquisas que são específicas, faz com que as pesquisas se conversem para fora do seu campo também, enfim, estimula a produção de agentes que são diversos também. Quer dizer, não sai todo mundo da FAP, entende? Com a mesma cara. Né? Você vai ter pessoas de perfis diferentes, porque há um estímulo, bolsas que são concedidas para que as pessoas possam, por exemplo, no nosso caso, também estudar na FAP, mas constituindo uma população que é necessariamente mais diversa. Né? Então, eu acho que tem isso. Então, você tem museus, né? Você tem o Studio Museum of Harlem, né, dentro do Harlem, que vai trabalhar dentro de Nova York com estes artistas. Né? Você tem o Museu del Barrio, que vai trabalhar também dessa maneira. Você vai ter todos esses acervos que eu mostrei para vocês aqui, National Gallery, MoMA, Guggenheim, todos esses artistas são todos esses acervos. E as maiores galerias também vinculadas a isso. Então, eu acho que é uma sociedade que começou com uma autocrítica. A sociedade não deve ser racista. E isso deve gerar o quê? Ações no campo da educação, no campo da cultura, no campo da economia, no campo do bem-estar. E o que a gente vê hoje é produto desta decisão lá atrás, dessa sociedade que resolveu que ser racista não era sustentável, inclusive. E aí, a gente aqui, quando vê esses questionamentos que parecem críticas superficiais, elas são produto dessa outra sociedade, que acha que está bacana como está. Então, eu acho que essas são um pouco as diferenças que a gente observa principalmente. A pessoa já se inflama, né? Já está aqui. Já é um assunto inflamatório mesmo, né? Que a gente se envolve. Mas eu acho que essa é a questão. Então, uma exposição, por exemplo, como a do Barclay Hendricks, teve uma retrospectiva recentemente. Passou por 5 museus dos Estados Unidos, foi para o Canadá, viajou para a Europa. Tem um olhar para isso, é um momento de atenção. Você pensa na última Bienal de Veneza, o curador era nigeriano. Ele levou 35 artistas de origem africana para expor. Africanos, artistas da América Latina, do Brasil não, né? No caso. Não tinha negro porque a gente só a Sônia Gomes, né? Mas não da delegação brasileira, escolhido pela curadoria de lá, né? E, então, eu acho que tem hoje um momento de grande sensibilidade para isso no campo das artes internacionais. E não na brasileira. É interessante, eu lembrei depois, teve um tempo atrás a exposição Africa Africans no Museu Afro Brasil, mas é quase que assim, lá tudo bem. A gente não discute. Eu acho que lá tudo bem, e o Museu Afro hoje é uma política pública, mas é um projeto individual também. Então, acho que também isso é testemunho, né, de incrível dificuldade que o próprio colecionador teve para ele sozinho agrupar todo este acervo durante décadas. Quer dizer, isso é interessante também, né, de ser pensado. Eu acho, eu não lembro exatamente quando saiu, mas acho que a crítica da Bienal de Veneza também tinha sido coisa meio... A crítica da exposição da Pinacoteca. Alguém que esteve lá voltou falando assim, pô, chamaram para da Nigéria, que talvez não entenda muito bem a produção atual. É interessante. De compreensão. Eu acho, as que eu li falavam mais de como era uma Bienal que queria resolver o mundo, os problemas sociais e econômicos, né? Já que vai pôr todo africano, é porque isso é a nossa pauta, não é arte, são estes os problemas, tinha uma coisa assim mesmo. Né? Eu espero que a próxima Bienal de São Paulo traga alguma coisa nesse sentido, porque uma das curadoras
A Gabi, né? A Gabi do Cobo. É verdade. E tá tendo eu trabalho lá, tá tendo uma atenção para trazer mais mulheres e mais artistas negros na próxima Que edição. bárbaro, né? Que bom. E Bom. vários artistas das décadas de 70, 80 que tratam essas questões. Então, Muito legal. Tô torcendo Que pra bom. pra que traga uma coisa nesse sentido mais rica. Tomara, tomara. Bom, gente, eu queria então agradecer a paciência, 2 horas de, né, a pessoa falando sem parar. Essa hora da noite, eu sei que não é fácil, e foram 4 encontros bastante intensos, eu acho que produtivos. Queria de novo agradecer ao Centro Maria Antônia e à Tânia pela oportunidade de trazer esses conteúdos e essas imagens. E é isso, muito obrigada.